Olá, gente. Essa aula tem uma importância muito grande para todos nós fisioterapeutas. Falar sobre prescrição de medicamentos na nossa área sempre foi um tabu. Por que isso foi um tabu? Porque nós, fisioterapeutas, éramos proibidos de prescrever medicamento até 1º de abril de 2017. Nós éramos proibidos tanto de prescrever medicamentos quanto de proceder com qualquer atividade cirúrgica. Né? Isso era um acórdão, o 424, né? E esse acórdão foi atualizado em 1º de abril de 2017 e hoje nós podemos prescrever medicamentos de livre venda e tem uma série de outras possibilidades que dentro dos conselhos do Conselho Federal e dos conselhos regionais e toda essa questão burocrática, a gente precisa de alguns cursos para poder nós termos a capacitação técnica de fazer uma prescrição de fitoterápicos, de medicamentos antroposóficos. Né? Cada tipo de medicamento vai demandar uma carga horária específica para que a gente tenha a capacitação técnica para a prescrição de medicamentos. O objetivo dessa aula é plantar uma sementinha na sua cabeça aí, fisioterapeuta, de que nós temos o poder e que nós precisamos ter o conhecimento para que esse poder não seja rebatido de forma negativa. O caso de nós causarmos algum problema, por exemplo, para o nosso paciente, e o nosso foco deve ser a saúde desse paciente, a qualidade do seu atendimento, para que a gente possa melhorar ainda mais os nossos atendimentos. Tá? Então, depois que a gente teve toda essa liberação, o que é que a gente pode fazer? Né? Quais são as prescrições, quais são os medicamentos? Então, todos de livre venda, quais são eles? Os anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares, antialérgicos. E aí eu coloco essa reticências, por quê? Porque a gente tem todos os de livre venda. Então imagine, o omeprazol de 40, o pantoprazol também de 40 ou de 20. Por que eu estou falando disso, desses inibidores de bomba? Porque quantos e quantos pacientes vão tomar um anti-inflamatório, mas tem uma repercussão gástrica? E por que isso acontece? Os anti-inflamatórios não hormonais, os AINES, eles agem por uma via chamada COX-2, que inibe a produção da mucosa gástrica. E isso vai expor aquele paciente que, porventura, já tenha alguma sensibilidade digestiva a ter um aumento de desconfortos estomacais, como azia e tudo mais. Então, nós precisamos ter esse conhecimento sistematizado para que a gente consiga prescrever qual o melhor anti-inflamatório para o meu paciente. Será que eu tenho hoje uma gama enorme de anti-inflamatórios como ibuprofeno, cetoprofeno. Cetoprofeno eu tenho de 100 mg, 150, 200 mg. Ibuprofeno eu tenho de 400, de 600 mg. Nimesulida, 50, 100 mg, 200. Então, nós temos uma quantidade muito grande de anti-inflamatórios que podem nos ajudar a melhorar ainda mais, né, todo o processo de cicatrização, de inflamação desse paciente, associado, é claro, com todas as técnicas fisioterapêuticas e a partir da necessidade de que, além das técnicas fisioterapêuticas, aquele paciente ainda se encontra com dor, aquele paciente precisa, né, ou está numa crise muito grande, onde nós podemos, além de todos os mecanismos, não dizer para ele simplesmente aguarde a inflamação naturalmente passar, quando a gente pode acelerar esse processo com conhecimento e responsabilidade, certo? Então, todos esses medicamentos que nós temos hoje a capacidade, melhor, que nós temos o poder de prescrever, a gente precisa associar isso
com muita responsabilidade a capacidade de prescrever com segurança, né? Então, o que é que a gente quer evitar? Uma iatrogenia, um erro fisioterapêutico, um erro médico, né? A iatrogenia é quando, por algum motivo, você comete, né, um erro diante do seu paciente, gerando prejuízo. E isso, obviamente, tem todas as implicações legais, né? E nós precisamos estar atentos e termos o conhecimento para conseguirmos que esse poder venha junto com muita responsabilidade, certo? Então, assim, o que é que a gente precisa, né? Ter todo o conhecimento dos fundamentos, né? A fundamentação de mecanismos de ação dos medicamentos, né? Como é que age um AINE, como é que age um corticosteroide, por que eu vou escolher um ou outro? Será que eu devo associar com algum relaxante muscular? Qual seria, né? Dentre muitos que existem, eu posso colocar um anti-inflamatório, um analgésico e um relaxante muscular. Posso, inclusive, pedir para manipular, né, esses medicamentos para poder associar isso a um processo que a gente já está mexendo mecanicamente, né, dentro de toda a nossa terapêutica já conhecida e que nós dominamos com muita tranquilidade, né? Então, assim, nós teremos exemplos, né, de casos clínicos, de como a gente precisa entender a dinâmica de cada tipo de paciente. Cada paciente vai ser uma caixinha de surpresas ali, caixinha de surpresas no que diz respeito a eu preciso associar a prescrição do medicamentos com todo um funcionamento fisiológico daquele paciente, levando em consideração a fisiopatologia de tudo que está junto com aquele paciente. Será que ele é diabético? Eu posso prescrever um corticoide? Ou é melhor ir por um AINE? E será que ele tem algum problema de estômago? Eu preciso associar com inibidor de bomba, um prazol, por exemplo? Então, todo esse mecanismo que nesse momento parece um brainstorm, parece muita coisa para a gente organizar. Nós vamos organizar sistematicamente e didaticamente acessível, de forma prática, para que a gente consiga entender a dinâmica e fazer a prescrição correta. E como, inclusive, a gente deve escrever no receituário. Porque imagine, como é que você vai escrever? Será que eu coloco o nome da droga, por exemplo, nimesulida? Aí eu vou passar um risquinho como tem no receituário e vou escrever o que ali? 100 miligramas? Uma caixa? 12 comprimidos? O que é que eu vou fazer? Como o paciente deve tomar esse medicamento? Ou seja, como eu devo preencher um receituário corretamente para que a comunicação entre os profissionais, fisioterapeuta, farmacêutico, aconteça de forma clara, né? Então, tudo isso estamos sempre pensando na saúde do paciente, certo? A gente precisa ter esse foco, tá bom? Então, olha lá, ó, anti-inflamatórios, inibidores de bomba, corticosteroides, relaxantes musculares, antialérgicos, antipiréticos, condroitina e glucosamina. Quantos pacientes chegam para a gente tomando esses medicamentos para poder melhorar a qualidade de uma articulação? Será que realmente vai melhorar? Quanto tempo esse paciente precisa tomar para a gente ter uma repercussão clínica, que ele perceba que houve melhora dentro do quadro clínico dele, né? E tudo isso relacionado com a nossa vivência ambulatorial clínica. Nós precisamos ter nos envolver e entender essa dinâmica e ver como isso influencia no nosso processo de atendimento, certo? Então, esse curso, né, a gente vai ter tanto um formato prático, né, também, que é esse dos casos clínicos, todos os medicamentos que a gente vai utilizar desde o início daquele caso clínico até o final, como o formato anterior, que a gente vai ter a explicação assim, exatamente a respeito dos AINES, corticosteroides, e a gente vai dividir isso em uma situação que didaticamente gere um entendimento
muito positivo de todo mundo, tá certo? Então, essa é a ideia. Esse é o curso que nós, da CIF Saúde, estamos organizando e exatamente para poder fechar esse gap que existe na nossa profissão. A CIF Saúde, que é o Centro Integrado de Formação, né, na área de saúde, onde a gente está, nesse momento, com esse projeto, né, primariamente da prescrição de medicamentos por fisioterapeutas para fechar esse primeiro gap. Fique com a gente que nós vamos fechar muitos outros gaps. Um grande abraço e até o curso.